Só antes de apagar aqui, colocar o caso análogo, seja um A real e F uma função contínua em... Agora o intervalo é um intervalo exatamente menos infinito a... Aí qual é o limite? Aqui, então, é o limite com U tendendo a quê? A menos infinito, U tendendo a menos infinito. E qual é a integral? Não, de U a A. Faço U tendendo a menos infinito, integral de U a A. Aí essa integral, esse limite, integral não, esse limite é denominado integral imprópria de F aonde? Em menos infinito a. Sendo denotado por integral de quê? De menos infinito a. Ou seja, quando aparecer integral de menos infinito, quando aparecer aqui integral de menos infinito a, o que isso denota? Isso denota o limite com U tendendo a menos infinito da integral de U a A, integral definida de U a A da F. Aí a mesma coisa, nós dizemos que a integral de menos infinito a A converge quando ela é um número real. Caso contrário, nós dizemos que ela... O quê? Diverge. Nós dizemos que ela diverge, tá? É a mesma situação. Agora, há uma integral imprópria que ela é importante em outros assuntos, como, por exemplo, séries, estudo de séries. Que é a integral simples, mas essa integral aqui, ó. Vou apagar, espero que vocês tenham entendido o enunciado. Não esqueçam, o que é que denota isso? É um limite. Limite com U tendendo a menos infinito da integral de U a A da F. Deixa eu ver se eu fiz todas as correções. Fiz, tá? Agora eu vou precisar do espaço. E vejam. Ó. E aqui. Pegue dado P real, P diferente de 1, tá? Dado. Começar assim. Seja P real, P diferente de 1. Agora pegue o U, dado U maior que ou igual a zero, quem é a integral de 1 a P de 1 sobre x elevado a P, de 1 a P não, de 1 a U, de 1 sobre x elevado a P.
Integral de 1 a U de 1 sobre x elevado a p. Vou pegar logo com U maior que ou igual a zero, não. Dado U maior do que zero. Dado U maior que... Porque se o P for negativo, não posso fazer o U igual a zero, tá? Então, dado U maior que zero, integral de 1 a U de 1 sobre x elevado a p. E essa conta aqui, eu quero que você guarde o resultado. Essa integral é a integral de 1 a U de quem? De x elevado a menos p, certo? Para facilitar o cálculo da integral. E quem é essa integral? Quem é? É x elevado a quanto? Menos p mais 1 sobre menos p mais 1. Correto? Menos p mais 1. De quanto? De 1 a 1. E isso aqui, portanto, é o valor dessa função no U, que é U elevado a menos p mais 1, sobre quanto? Sobre menos p mais 1. Tá certo? Menos p mais 1, deixar aqui. Menos p mais 1. Menos o valor dessa função no U, que é 1 sobre menos p mais 1. Agora você me permite colocar isso aqui como sendo, tá? Tudo bem. Vou colocar assim. U elevado a menos p mais 1, deixar desse jeito. Menos p mais 1 sobre 1 menos p. E aqui eu vou colocar mais 1 sobre p menos 1. Todos concordam aqui? Concordam? Menos. Coloco o menos em evidência. Menos com menos dá mais. Fica isso aí. Daí, você tem o seguinte. Usando esse resultado, como isso aqui é igual a isso, daí, eu te pergunto, quem é o limite com U tendendo a mais infinito? Agora eu vou fazer o U tendendo a mais infinito nessa integral aqui. A integral de 1 a U de 1 sobre x elevado a p. Integral em x. O limite disso é o limite de quem? É o limite com U tendendo a mais infinito. Com U tendendo a mais infinito. De quem? De U elevado a menos p mais 1 sobre 1 menos p mais 1 sobre p menos 1. Agora observe a coisa aqui. Quem é o limite disso aqui com U tendendo a mais infinito? Se o expoente for positivo, qual é o limite dessa expressão aqui? Mais infinito. Agora, se o expoente for negativo, qual é o limite dessa expressão aqui? Zero. É zero. Expoente, você olha para o expoente, menos p mais 1. Que é 1 menos p, tá certo? Eu vou colocar aqui como sendo o quê? 1 menos p. Tá? É 1. Coloca aqui p. 1 menos p. A preguiça, né? E fica mal feito. Entendido? Então, veja. Eu coloco isso como parênteses. Esse limite é igual. Vamos lá. De novo. Se o expoente for positivo, quanto é que dá esse limite? Mais infinito. Ou seja, esse limite é mais infinito se o expoente for positivo. Ou seja, se 1 menos p for um número positivo. E quando é que 1 menos p é um número positivo? Quando p é menor do que 1. E ele é o quê? Se o expoente for negativo, ele é quanto? É 1 sobre
P menos 1. Isso aqui se o expoente for negativo, ou seja, se o P for maior do que 1. Portanto, qual é a conclusão? Tá? Qual é a conclusão disso aqui? A integral imprópria de 1 a mais infinito, ela converge, tá? Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Então, portanto, qual é a conclusão? A integral imprópria de 1 a mais infinito, de quem? De 1 sobre x elevado a p, integral em x. Essa integral diverge, ela diverge se o quê? Se o P for menor que 1, menor que 1 ela diverge se o P é menor do que 1 e ela converge se o quê? Se o P é maior do que 1. Você tem o seu valor. Quem é o seu valor? Quem é isso aqui? Se o P é menor do que 1. Se o P é menor do que 1, isso é igual a quanto? Mais infinito. Se o P é menor do que 1. E qual é o seu valor se o P é maior do que 1? É 1 sobre o quê? 1 menos P. 1 sobre P menos 1. Se o quê? P é maior do que 1. Se for 1, ela diverge. Nós vejamos. Então, aplicando a fórmula, ó, assim, quem é a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x3? Quanto é? 1? Quem é o P? P é igual a 3. Então, qual é o valor da integral? Dá quanto? 1/2. Qual é a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x2? Quanto? Dá 1. E qual é o valor da integral de 1 a mais infinito de 1 sobre a raiz quadrada de x? Raiz quadrada de x é x elevado a quanto? A 1/2. Quanto é o P? Menor que 1. Então isso aqui dá quanto? Mais infinito. Converge, diverge. E não esqueça o que o colega observou aqui. Se o P é igual a 1, porque essa conta ela foi feita para P diferente de 1, para eu poder usar essa fórmula aqui, tá? P diferente de 1. E se o P é igual a 1, né? Observe que observe que a integral imprópria de 1 a mais infinito de 1 sobre x, tá? Ou seja, o P igual a 1, isso é igual ao limite
com U tendendo a mais infinito, da integral de 1 a 1 de 1 sobre x, e isso é igual a quê? Ao limite com U tendendo a mais infinito. Tem essa integral? Logaritmo natural do módulo de x, eu estou fazendo U tendendo a mais infinito, o U é supostamente positivo, tá? Então, isso aqui, o x é supostamente positivo, então fica aí que já. Isso aqui é o limite com U tendendo a quê? A mais infinito de quem? Logaritmo natural de U, que é quanto? Mais infinito. Logo, a integral diverge. Logo, a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x de x, essa integral o quê? Diverge. Tá? Então, ela diverge também quando P é igual a 1. Ou seja, sintetizando tudo num só. Dado P, e procure memorizar isso, tá? Memorize isso. Dado P real, tem a integral de 1, viu? De 1 a mais infinito, de 1 a mais infinito, de 1 sobre x elevado a p dx. Que é essa integral? Isso aqui é quanto? É 1 sobre p menos 1, se o p é maior do que 1, ou seja, ela converge, e é mais infinito se o quê? Se o p é menor que ou igual a 1. Tá? No 1 também ela diverge. Essa integral imprópria, ela será usada, tá, em critérios de convergência e divergência de integrais impróprias, que eu vou apresentar mais na frente. Porque você será capaz de dizer se uma integral imprópria converge ou diverge, mesmo não sabendo qual é o seu valor. Melhor falando, né? Você será capaz de dizer se ela converge, mesmo não sabendo o seu valor. E se ela divergir lá pelos critérios, a divergência será com o seu valor igual a mais infinito. Tá? Então você tem isso aí. Será usado para um critério de convergência. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui de falar. Assim. Tá. Olha aqui, ó. Observe a situação. Sejam A e B reais, com A menor que B, e F uma função
uma função contínua em A mais infinito. Ó. Então, desenhozinho aqui. Aqui você tem o A e aqui você tem o B. E a função é contínua no intervalo A mais infinito. É óbvio que você tem o seguinte. Dado U maior que ou igual a a integral de A a U da F, integral definida, é igual à integral de A a B da F, mais o que, hein? A integral de B a U. Essa é a propriedade da integral definida já vista lá no cálculo 1. Mesmo que, não importa se onde o U esteja, se o U está aqui ou se o U está aqui, a integral de A a U, é a integral de A a B mais a integral de B a U, integral definida. Para todo U maior que ou igual a A. E assim, é claro, né? Que a integral de B a U, quem é a integral de B a U da F? Só para facilitar a conclusão do que eu vou ter aqui, a integral de B a U é a integral de A a U da F menos o quê? A integral de A a B da F. E observe que nessa expressão aqui, portanto nessa, a integral de A a B é uma constante. Não depende de U. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades para um limite? Ou ele é mais infinito, ou ele é menos infinito, ou ele é um número real, ou ele não existe. Ora, olhe para cá, ó. Olhe para cá, para primeiro. Se o limite disso aqui com U tendendo a mais infinito é um número real, o limite da soma, como isso é uma constante, também é um número real. Ou seja, a integral imprópria de A mais... Se a integral imprópria B a mais infinito converge, a integral imprópria A mais infinito converge. Tá certo? Se esse limite aqui é mais infinito, como esse com U tendendo a mais infinito, sendo isso uma constante, quem é o limite de A a U com U tendendo a mais infinito? Mais infinito. Se o limite disso aqui com U tendendo a menos infinito, com U tendendo a mais infinito, é menos infinito, também é menos infinito. E vale para cá também.